Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o músico e mestre em etnomusicologia Caetano Maschio e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. No Músicas do Mundo de hoje, voltamos a abordar as músicas e a cultura haitiana, o meu objeto de pesquisa na pós-graduação. Faremos hoje um recuo no tempo até a década de 1930, para abordar uma das pesquisas mais antigas sobre a música haitiana e ouvir registros históricos de práticas musicais desenvolvidas no país, algumas das quais hoje já não podem ser mais encontradas. No ano de 1936, o jovem pesquisador Alan Lomax, filho do importante folclorista e professor universitário John Lomax, com apenas 21 anos, viajou ao Haiti com o objetivo de documentar suas tradições musicais populares. Naquele momento, nos estudos da diáspora africana, pesquisadores como o antropólogo norte-americano Melville Herskovits consideravam o Haiti um importante local de pesquisa, como o país mais africano do Novo Mundo, uma característica importante para os estudos então em voga sobre as continuidades e transformações de africanismos no Novo Mundo. Essa concepção liga-se em parte de algumas consequências da Revolução Haitiana, que muito cedo, ao final do século XVIII, emancipou o país do jugo colonial francês e decretou o fim da escravidão. O isolamento ao que ficou exposto o país do Haiti posteriormente à sua independência, fez com que diversos pesquisadores e países considerassem que ali residia, de forma mais autêntica, resíduos culturais, digamos assim, do continente africano. Em 1936, faziam apenas 2 anos que havia terminado a primeira ocupação norte-americana do Haiti. Lomax, nesse momento, foi apenas um de uma onda de etnógrafos, artistas e folcloristas cujo trabalho ajudou a difundir a cultura tradicional haitiana para o público internacional e, ao mesmo tempo, influenciou profundamente as perspectivas locais em relação ao patrimônio cultural, folclore e identidade nacional. Durante cerca de 4 meses no Haiti, junto à sua esposa Elizabeth Lomax e ao haitiano Revoli Polinis, seu guia e auxiliar de pesquisa de campo, Lomax produziu mais de 1.500 registros de áudio, o equivalente a 50 horas de som, e filmou cerca de 120 metros de filme 8mm, material posteriormente depositado na Livraria do Congresso dos Estados Unidos. Nós escutaremos hoje algumas dessas gravações, destacando pontos centrais das tradições musicais haitianas e questões particulares à experiência de Lomax no Haiti e ao momento histórico que vivia o país. Cabe registrar a notável diversidade de práticas musicais e contextos registrados pelo pesquisador. Embora um tanto quanto obcecado com noções de autenticidade que imputava às práticas musicais das classes populares, Lomax também registrou performances de música erudita, inspirada na cultura tradicional afro-haitiana, e também bandas de clubes de elite, bandas de jazz de clubes de elite. Mas primeiro, nos direcionamos ao contexto do voodoo, religião haitiana de matriz africana, mas que também se aproxima do catolicismo em movimentos sincréticos e é muito popular entre o campesinato do interior do país. Em sua primeira semana no Haiti, ainda antes de obter a autorização para gravar do presidente em exercício Stênio Vincent, Lomax secretamente já fazia seu primeiro registro sonoro do voodoo, em uma cerimônia dedicada ao Loa, a palavra que em crioulo haitiano significa divindade, Agaçu, nos arredores da capital Porto Príncipe. Vamos ouvir então uma das gravações feita nessa ocasião, a canção ritual Agaçu Mprau Nanguinem, que significa em crioulo haitiano, Agaçu, eu vou para a África.
Guiné é a palavra para a África em crioulo haitiano, e o continente africano é o local central na espiritualidade do voodoo, lugar onde habitam suas divindades e serve como ponto de referência para o sagrado e para o além-vida. Um fato que também evidencia claramente a violência da separação e migração forçada do tráfico escravagista, espinha dorsal do colonialismo nas Américas, contra a qual negros e mulatos se rebelaram no final do século XVIII na Revolução Haitiana. O principal mito fundador da Revolução Haitiana remonta o início do processo a uma cerimônia religiosa, um ritual de voodoo. Conduzido pelo Ungã, palavra do crioulo haitiano para sacerdote, jamaicano do Tibukman, em um bosque no norte do país conhecido como Bois Caimã, ou Bosque do Jacaré. Nos rituais religiosos do voodoo, assim como em outras religiões afrodiaspóricas das Américas, os tambores ocupam um lugar central. Lomax realizou diversos registros de pessoas e contextos ligados ao voodoo. Em algumas ocasiões, ele agenciou para que cantores e instrumentistas gravassem individualmente exemplos ou dessem uma espécie de palhinha, a fim de demonstrar os cantos e também os sons e formas de tocar de alguns instrumentos utilizados no ritual. Ouviremos agora, em sequência, duas dessas gravações. A primeira, um registro de 2 toques de tambores, Jubá e Congo, denominações de origem que cumprem funções similares à noção de nação no candomblé brasileiro, por exemplo. E depois um grupo de Vaccin, do conjunto de Rará, da localidade de Santa Teresa. Vamos ouvi-los.
Pendant ce bon Montferrand, secret de Santo, de la maison Nicole Salomon, André a fait comme son bas, président d'Ivoire, président Lendor, et ministre Simon. All right. A vaccine é um instrumento de sopro construído de bambu, produzindo uma única nota que é determinada por seu comprimento e diâmetro. Normalmente, nos conjuntos de ha-ha, agrupam-se 3 ou mais tocadores de vaccine, que também utilizam-se de varetas de madeira para percuti-las, assim criando um padrão rítmico, uma clave, que orienta e regula o movimento. Como cada vaccine só produz uma nota, as melodias são construídas como uma produção coletiva, intercalando notas individuais produzidas por cada instrumentista. Mas o que vem a ser o ha-ha? A antropóloga e etnomusicóloga Elizabeth McAllister afirma que o ha-ha pode ser descrito como o voodoo em movimento. Ocorrendo durante a quaresma, toma forma com diversos grupos, quase sempre também sociedades de voodoo, tomando as ruas em procissão, em um festejo com ares de carnaval, e uma organização fundada também em princípios militares, mas que é fundamentada em última instância na cosmovisão da religião afro-haitiana. Ouviremos agora um registro do conjunto de ha-ha Le Roux Charropier. Le Roux Charropier, então, significando a chariot, pied, dividindo em 2 palavras, carruagem e pé, e Le Roux, os vermelhos, né? Lomax foi levado até esse grupo por indicação de seu assistente, Revoli Polynice. Polynice, seu entendimento da cultura popular haitiana e seus contatos foram fundamentais para a missão de Lomax, o que lembra oportunamente como etnógrafos e antropólogos ocidentais dependeram e ainda dependem de seus informantes nativos e quão pouco crédito foi dado a esses em muitos casos. Vamos ouvir então Le Roux Charropier.
Você está ouvindo o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade, e eu sou Caetano Maschio. Estamos hoje ouvindo e falando sobre as gravações realizadas por Alan Lomax no Haiti em 1936. O guia de Lomax, Polynice, também levou-o para uma bamboche, uma festa, organizada por alguns de seus amigos, na qual havia um conjunto de manuba. A manuba é um instrumento que consiste em uma caixa de madeira com um orifício, sobre o qual se estendem lâminas de metal presas à superfície da caixa, similar, de certa forma, à calimba ou mbira africana, porém em uma escala maior. Para tocar, o instrumentista senta sobre a caixa e aciona as lâminas de metal com as mãos. Nesse conjunto, além da manuba, faziam parte também um violão, um banjo, maracas, tambor e claves. A música de tais grupos, que encantou muito Lomax nesse momento, é conhecida como musique tubadou, ou música de trovador, e ainda hoje é tipicamente encontrada em festas nas praias haitianas, entre outros lugares do país. A época da visita de Lomax ao Haiti era um fenômeno recente e resultava da influência dos grupos de som cubanos em trabalhadores haitianos do setor de plantação de cana, que traziam para o Haiti de volta os sons desses conjuntos e foram adaptando, digamos assim, a outras vertentes, a outras questões do seu contexto. Vamos ouvir agora a música Camelite Abai la Belle Chose, do conjunto denominado Ago Bal Band, né? A banda de baile do Ago.
A diversidade das práticas sonoras e repertórios musicais encontrada e registrada por Lomax no Haiti há mais de 80 anos impressiona até os dias de hoje. Talvez um dos exemplos mais notáveis e inesperados seja a gravação de um grupo de homens idosos que cantavam antigos romances franceses, com temáticas medievas e algum vocabulário de um francês arcaico. Ao ouvir pela primeira vez essa faixa, o Romance de Princesse Hélène, cantada por um senhor de nome Louis e seus amigos, que tocaria a seguir, não pude deixar de notar semelhança com parte do repertório vocal tradicional do Quebec, um local que, pelo fluxo migratório francês, também preservou repertórios antigos, às vezes ainda por mais tempo que na própria França. Então, um caso que me pareceu muito similar, não só pela influência francesa, digamos assim, mas também pela sonoridade das duas faixas. Para ilustrar essa semelhança, vou tocar, então, pequenos trechos do Romance da Princesa Hélène e de uma canção do grupo La Bottine-sur-Rien, do Quebec, denominada En l'an de 2033, no ano 2033. Appelez-moi, moi entrer dans la prison, le dit bonjour, il te demande comment ça va. Moi la Milan, il te demande comment ça va. La Milan, la Milan, voilà Milan. En l'an 2033, en l'an 2033, un vieux Québécois décidant de retourner à Chassalouan sur l'île du Port. Sur l'île du Port, Par le premier du mois, par le premier du mois, il partit d'un bon port. il partit d'un bon port. Quand il y arriva, Quand il y arriva, tourne d'un bord puis tourne de l'autre, lève la tête puis lève les bras. Point doigt, point doigt, tout ce qu'il y trouva, tout ce qu'il y trouva, des cannes de Coca-Cola, des cannes de Coca-Cola, et puis des douilles de 303, made in USA. made in USA. Você está ouvindo o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na rádio da universidade. Ao chegar no Haiti, próximo do Natal, Lomax foi convidado a participar de diversos eventos da sociedade haitiana. E um desses ocorreu na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Ainda em Porto Príncipe, Lomax foi convidado para a recepção oficial do presidente da República Dominicana, o ditador Rafael Trujillo, em um clube de elite na zona nobre da capital haitiana. Lá, ele registrou um Oxã para o presidente Trujillo. O Oxã é um termo que denomina um estilo musical que vem do francês aos campos, au champs, né? E que foi também integrado em diversos contextos musicais da cultura haitiana, como no próprio ritual de voodoo, quando o Oxã
é um tipo de canto que abre e encerra cerimônias, né? Então, é uma forma que tem uma origem militar, né? Uma origem marcial, um repertório marcial francês, e que acabou se transformando e passando para outros contextos no Haiti. Vamos ouvir, então, agora o Auchan para o presidente Trujillo. O Auchan, para o presidente Trujillo, foi executado pela orquestra Granville des Ronville. Nessa mesma noite, Lomax escutou outra orquestra, ou jazz, como os haitianos já falavam naquela época, para denominar esses conjuntos. Se tratava do conjunto chamado Surprise Jazz, ou Surprise Jazz, que executou a música Merci Papa Vincent. Obrigado, Papai Vincent, né? Essa ocasião, em um registro um tanto quanto fortuito, que Lomax não esperava, constitui um excelente e antigo exemplo de uma prática muito comum na história da música popular no Haiti. Canções de louvor, de elegia a líderes políticos ou pessoas poderosas. A sua letra diz que Stênio é um homem que gosta do povo, um defensor do povo, que expulsou os estrangeiros, já que ele, então presidente, foi o primeiro presidente após o fim da ocupação norte-americana e, portanto, considerado um dos principais responsáveis pelo retorno a uma soberania no país. Vamos ouvir, então, a Merci Papa Vincent, o nosso background, né, tal como tocada na noite de 24 de dezembro de 1936, em Porto Príncipe, pelo conjunto Surprise Jazz.
A música Messi Papa Vincent foi registrada diversas vezes por Lomax, tal era sua popularidade. Vamos ouvir então agora uma outra versão gravada por um conjunto denominado Les Assassins de Pétionville. Il va nos commerçants du taille. Il va faut qu'il soit qui bon. À nous les longos en ima. À nous les Papa Vincent. 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 Il y a un monde qui vient mes peuples là. Il va nos commerçants du taille là. Il va faut qu'il soit qui bon. À nous les veillons comme un ima. À nous les Papa Vincent. 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 Em mais um jogo de contrastes, é oportuno lembrar que, paradoxalmente, Stênio Vincent também havia implementado, no ano de 1935, um conjunto de leis que tornava ilegal a prática do voodoo. No mesmo momento histórico em que esta religião começava a ser estudada por etnólogos estrangeiros e nacionais e defendida como um patrimônio nacional. Era performatizada também, então, já como um folclore e integrada à produção de uma elite intelectual na música, na arte e na literatura. Em mais um dos eventos sociais que Lomax compareceu, ele conheceu o compositor e pianista haitiano Ludovic Lamothe. Lamothe era um membro dessa elite que tentava incorporar a cultura tradicional do país, o voodoo, o folclore, em sua produção de música erudita. Ao ser recepcionado, então, por Lamothe, Lomax acabou gravando e registrando uma de suas performances, da peça intitulada Loco, que inspirava-se em alguns ritmos da religião afro-haitiana. Vamos ouvir então Loco, tocada pelo próprio compositor Ludovic Lamothe. Typical Haitian piece is entitled Loco, a carnival dance played by the author himself, Mr. Ludovic Lamothe, one of our foremost musicians at Bellevue, Port-au-Prince, December 20, 1936. A edição de hoje do programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, fica por aqui. Eu sou o músico e etnomusicólogo Caetano Maschio e hoje o programa abordou a viagem de pesquisa do pesquisador Alan Lomax ao Haiti, em 1936. O programa tem produção do grupo Etnomusurgs, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, com coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga. Na técnica, Jefferson Gomes. Até segunda que vem, com mais uma edição do Músicas do Mundo. Bye.
Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.